Fernando, começou a sessão da CPI hoje, e aí os apoiadores do Bolsonaro dizendo que a CPI não pode chamar testemunhas que seriam convidados, e aí simplesmente, como ontem, colocá-las na cadeia, mesmo que por algumas horas. Juridicamente, como é que fica isso? Olha, assim, eu acho que ontem foi um show de horror que a gente assistiu aí do fim da tarde para a noite, né? Difícil dizer o que é mais grave, o que é pior para a nossa democracia. Se a prisão decretada pelo senador Aziz ou se a nota dos militares na sequência, né? Mas a prisão em si eu já acho terrível, já acho péssima para o nosso sistema de justiça como um todo, né? Porque, veja, sequer em tese seria admissível aquela prisão. Eu acho que tem sido pouco colocado isso, mas é importante a gente distinguir, né? Isso é um equívoco que vem lá do Supremo, quando começaram a entrar os habeas corpus lá, e o Supremo falou, a pessoa pode ser híbrida, né? Uma parte é testemunha e uma parte é investigado. Quando você é testemunha, você tem a obrigação de falar a verdade. Quando você é investigado, não. Mas veja, como separar isso? Quem vai dizer para qual fato é testemunha, para qual fato é investigado? Isso é totalmente equivocado. Se a pessoa está numa condição que, mesmo que no horizonte distante e indireto, possa ser implicada naqueles fatos, ela é investigada, não é testemunha. Então, veja, o Roberto Dias, naquela circunstância, ele claramente poderia ser imputado pelos fatos que estavam sendo perguntados a ele. Então, naquele momento, ele não está lá como testemunha, ele não presenciou um fato de terceiro e está contribuindo para a reconstrução histórica desse fato. Ele está depondo como investigado naquela circunstância. A questão da vacina, de ter pedido $1 ou não, de ter encontrado, de ter participado daquele encontro, se foi fortuito, se foi planejado, ora, aquilo lá vai implicá-lo diretamente nas questões criminais, certo? Então ele não tem obrigação de dizer a verdade, ele não tem obrigação de falar, quanto mais de falar a verdade, né? E acho que esse é um equívoco que em parte se deve ao Supremo, e em parte se deve à nossa cultura, que fica assistindo o filme estadunidense, e que lá o sistema do perjúrio, sequer esse nome existe no Código Penal brasileiro, perjúrio, né? Mas a gente fica assistindo filme dos Estados Unidos e o cara fala, perjúrio, o advogado fica com medo do perjúrio, o réu fica com medo do perjúrio, o investigado fica com medo. Aqui no Brasil não existe, não funciona dessa forma, né? O tal perjúrio, que seria aqui o falso testemunho, só se aplica para testemunhas e auxiliares do processo. Então, a testemunha tem a obrigação de dizer a verdade. Por quê? Porque ela está ali, teoricamente, como um espectador daquilo que aconteceu. Então, ela vai lá e conta o que ela viu, né? Tem a obrigação de contribuir para essa reconstrução histórica dos fatos de forma verdadeira. Tem que falar a verdade. O perito também, ele está ali para auxiliar nessa reconstrução histórica, que é isso que o processo faz, que é isso que a investigação faz. O réu, o investigado, não. Veja, ali naquela circunstância, o Roberto Dias poderia ter silenciado. Falou, não, eu não quero falar sobre isso. Era uma opção que ele tinha, era um caminho. Por quê? Porque ele está implicado diretamente nesses fatos. E ele também pode mentir. A gente tem que desmistificar isso. O réu no Brasil, o investigado, pode mentir. Por que ele pode mentir? Porque a mentira não gera nenhuma consequência penal para ele. Isso é muito simples. Então, a partir daí, a gente já vê que tudo que decorreu disso é ilegal. Né? E teve outras circunstâncias, o fato do plenário já ter iniciado, então a CPI não podia estar acontecendo naquele momento, mas são questões laterais. O cerne, o ponto central, que mostra como foi autoritária, e inclusive autoritária a forma como ele reagiu à intervenção da advogada, que corretamente estava intervindo ali, ele ignorou, passou por cima. Acho isso absolutamente lamentável, que a doutora Maria Jamília ali merece um desagravo nosso e que reconheça que ele abusou, violou as prerrogativas dela. Mas a questão central é que não se pode jamais, nem no judiciário, nem a CPI, nem a polícia prender alguém que está sendo investigado por falsear a verdade. Não existe essa previsão no ordenamento jurídico brasileiro. Ô, Fernando, o argumento hoje dos dois senadores que começaram a falar na CPI, para mim, significa que a longo prazo eles estão pensando na possibilidade de questionar o relatório final por causa dessa dúvida entre investigado e da prisão, investigado ou depoente, etc. e tal. Existe uma base para eles. A prisão do Roberto Dias é base para lá no futuro haver um questionamento jurídico ao relatório final?
Eu acho que, sendo bem franco, o senador Aziz está conduzindo muito mal, né? Veja, no primeiro momento ele diz: eu não vou prender ninguém, eu não sou carcereiro. Depois ele vai lá, daí para o general ele não prende, para o vanguarda ele não prende. Aí vai uma pessoa lá como investigado efetivamente e ele prende. Então ele virou carcereiro, né? Que história é essa? Então, sobre o aspecto moral, acho que ele já seria um ponto aí de atenção que ele está conduzindo mal. Mas sobre o aspecto jurídico também, né? Não vou te dizer que é automático, que isso contamina, que isso invalida o trabalho da CPI, não. Mas isso coloca em dúvida, né, a legalidade, porque essa prisão, sendo uma prisão absolutamente ilegal, ela, se a gente parar para pensar, olhar claramente, ela não impactou diretamente nos trabalhos. Não acho que seja um ponto suficiente para falar, é tudo nulo, tudo imprestável. Mas, lógico, pode gerar consequências, né? Pode gerar questionamentos especificamente sobre o depoimento do Roberto Dias e esse fato específico da reunião, né? Pode estar sendo, na minha percepção, foi um constrangimento ali, né? Um constrangimento ilegal. Eu, se estou no lugar da advogada lá, eu dou voz de prisão imediatamente ao Aziz. Acho que ela deveria ter feito isso, inclusive, abuso de autoridade. Sai os dois presos. Já fiz muito isso de audiência. O delegado quer prender, a promotora quer prender, o juiz quer prender. Tá? Se prende também por abuso de autoridade. É uma prisão ilegal. Saíram os dois presos dali. Então, essa ilegalidade pode sim repercutir. O Aziz teve um ataque de lavajatismo, é isso? Total, bicho. Aquilo ali é pior encarnar espíritos do Joaquim Barbosa enquanto ministro do STF, Sérgio Moro, dessa turma punitivista. Eu só lamento quando a esquerda aplaude esse tipo de postura, sabe? Essa esquerda punitiva, esse sentimento que vem, prender o cara, tem que manter preso. Porque, veja, essa prisão é totalmente sem sentido, Azinha, porque, veja, é só um ato simbólico, né? O cara jamais vai. Todo mundo que veio falar, eu falei, ó, ele não vai nem dormir na casa, nem na delegacia, nem na Polícia do Senado, ele não vai, ele vai dormir em casa. Não existe, é um ato simbólico. Ele sai dali, vai para a delegacia, no máximo, né? Se for para a delegacia, a Polícia do Senado e tal, é um crime afiançável pelo delegado. Então, o próprio delegado arbitra a fiança, tem esse dever de arbitrar a fiança, não pode ficar preso. Oideu, o argumento, quer dizer, é uma questão totalmente política, e como não temos prisão política no Brasil, mas é que o Aziz, sabendo da existência desse dossiê, que está com o irmão do Dias lá em Madrid, ele quer acesso a esse dossiê, e aí queria exercer uma pressão, mas aí nós estamos falando de uma pressão política, não existe prisão política no Brasil, ou não deveria existir. E que é mal pensada, né, Zé? Porque, veja, quando você quer fazer um ato estratégico, você tem que pensar, ainda que você saia do campo jurídico, porque nós já saímos há muito tempo nesse país, pelo menos desde o impeachment, acho que desde o mensalão a gente saiu do campo jurídico, mas assim, ainda que a gente fale, né, politicamente, você tem que ter estofo para manter isso. O que adianta você prender? Aí solta no dia seguinte, desmoraliza todo o trabalho, todo mundo vê lá, fala, perde o temor, porque é um temor, vai ser preso na CPI. E o que não dá em nada, o cara sai, passa uma horinha ali na salinha, aí é liberado, desmoraliza, né? Até estrategicamente eu acho equivocada essa postura, cara. Finalmente, deu. Pela conversa inicial de hoje, do debate, os apoiadores do Bolsonaro agora querem que a CPI defina claramente quem é investigado e quem é depoente, e que todos esses depoentes mesmo têm o direito de dizer simplesmente não quero falar, porque acho que essa resposta eu não quero dar. Como estratégia política. Do ponto de vista jurídico, eles estão certos? Estão absolutamente corretos. Estão absolutamente corretos, né, Zé? A gente se depara com muitas situações dessa, mesmo na vida cotidiana, né? O sujeito é chamado como testemunha, mas na verdade ele está sendo investigado. E muda muito. No Brasil muda completamente se você é testemunha ou se você é investigado. Muda completamente, porque a testemunha tem a obrigação de dizer a verdade, né? Ela pode sofrer consequências, inclusive penais, se ela não disser a verdade. O investigado, não. Ele pode silenciar, ele pode, né? Eu acho que ele poderia nem ir, porque eu acho outra coisa lamentável é você falar, não, você tem o direito a silêncio, mas você tem que ir. Ou seja, você está constrangendo, cara. Então, o único objetivo disso é constranger a pessoa, né? É expor. Né? Acho que o judiciário não deve se prestar a isso, e a CPI, quando tá, o Senado, quando está exercendo poderes de autoridade judiciária, não pode se prestar a isso. Se o sujeito tem direito ao silêncio, para que ele vai? Se a gente batia nisso na condução coercitiva, né, que era um absurdo total, né? O sujeito tem o direito ao silêncio, mas vai a Polícia Federal na casa do cara, pega ele 6 horas da manhã e leva para a delegacia. 6 horas da manhã, o advogado está dormindo, o cara sofre todo tipo de pressão ali naquele ambiente.
enfim, né? Para quê? Se o cara tem direito de silêncio, para que você vai obrigá-lo a comparecer? Né? Acho realmente um déficit aí democrático e civilizatório nesse ponto. Então, tá certo, tem que dizer claramente, você é testemunha, então você vai depor sobre o que você viu, presenciou, teve conhecimento, né, participou de alguma forma, mas na condição de espectador, de quem acompanhou isso. Então você tem o dever de dizer a verdade. Ponto. Você não, você é investigado. Né? E aí você tem a condição de investigado, tem direito ao silêncio, mas também pode ser, né, no inquérito indiciado, no relatório pode ser implicado, apontado como possível autor do crime e vai sofrer as consequências disso. Acho que isso é o mínimo que se espera de uma investigação democrática.